Mas você tem sido seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição eu suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós nos reunimos em Teu nome, como igreja, irmãos e irmãs resgatadas por Ti, onde a chama do Espírito habita em cada um de nós. Senhor, vem nos falar, vem abrir os nossos olhos, vem guiar o nosso coração para Te amar, para Te conhecer e Te servir. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assim, só quando alguém jogou uma coisa no fogo, ou rolou um negócio meio sobrenatural. Valeu, Dux. Tá bom. Só pra te garantir. Eu sei que tem muita coisa aqui nesse capítulo, ele é bem longo, mas embora o nosso foco será nos últimos versículos, nos versículos finais, a partir do versículo 14, eu queria muito que você captasse o ambiente desse parágrafo. Paulo começa com o capítulo 3, não como algo banal, algo desprovido de intenção. Ele não chega em toda a Escritura inspirada por Deus do nada. Ele começa com um aviso muito claro e direto. Timóteo, saiba de uma coisa. Há algo que você precisa saber e que você jamais pode tirar da sua cabeça. Era algo imprescindível de que nos últimos dias eles seriam tempos terríveis. Tempos dificílimos, e a palavra empregada ali é uma palavra de tempos de violência, de morte, de crueldade. Paulo, em 3 versículos, emprega nada mais, nada menos do que pelo menos 19 características para descrever a natureza das pessoas no mundo até que Jesus volte. 19. E isso é uma das coisas que eu amo na Bíblia. As pessoas vão dizer que a Bíblia é alienante, que vai tirar você da realidade, que vai encher sua cabeça de coisas e deixar você um alienado, desconectado da vida. Amigos, ela faz justamente o contrário. Paulo está falando chegando para o seu jovem discípulo com medo e dizendo: bem-vindo à realidade. Esse é o mundo. É isso que você vai encontrar ali. É assim que o mundo funciona. Esse é um retrato feio, terrível, amedrontador do que você vai encontrar lá fora. Timóteo, ninguém está te enganando. Ninguém está dizendo para você que você pode ir para a casa da vozinha pela estrada fora e você vai chegar lá tranquilamente. Não, esse é o mundo. Essa é a realidade. É claro que essa não é uma lista exaustiva. Paulo não faz aqui uma lista do mal para descrever todas as características dessa sociedade. Ele também não está dizendo que as pessoas serão assim o tempo todo, mas o tempo todo. Mas apontam claramente que nos últimos dias, nos dias em que nós vivemos, o mundo será um mundo de oposição a Deus. Não se iluda. Não caia no engano de achar que o mundo ama Jesus porque ele não ama. Você sabe exatamente o que Paulo está descrevendo porque você vê isso todos os dias. Você vê isso no seu trabalho. Você vê isso na faculdade. É por conta de pessoas que estão nessa lista que você foi assaltado, que você foi traído, que você precisa colocar grade na sua casa, que você precisa proteger o seu acesso às suas redes sociais com autenticação em 2 fatores. É por isso. É por isso. Essa é a nossa realidade.
São essas pessoas que controlam os governos, que fazem músicas, que promovem shows, que fazem filmes. O objetivo dessa lista não é para que a gente olhe para nós como uma categoria superior, dizendo, obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles. De jeito nenhum. Nem mesmo para ressaltar o medo no nosso coração, para que a gente se tranque em casa, ou suba para umas montanhas, ou vá para um seminário, fique 4 anos trancado lá, para fugir do mal. Amigos, garanto para vocês, não funciona. Não dá certo. Mas há pelo menos 2 lições que Paulo quer que seu discípulo saiba nessa lista, e talvez, certamente, é o que ele quer que nós sejamos também. Porque talvez Timóteo tivesse um pensamento muito super otimista com a vida cristã. Que essa perseguição poderia ser algo de momento. Que se Timóteo ficasse quietinho no seu canto e esperasse um pouco essa poeira baixar, as coisas iam melhorar depois. Paulo está dizendo, não vão. Essa não é uma situação passageira. E talvez alguém tenha prometido uma vida de prosperidade e segurança para você se você seguisse a Jesus. Queridos, as Escrituras nunca nos prometeram que nós viveremos o céu na terra. Os últimos dias serão marcados por dor e violência. Essa é a nossa realidade. Mas o segundo motivo é que talvez por já estar em Cristo, talvez Timóteo estivesse passando por um mal que acontece com todos nós, que é uma espécie de amnésia espiritual. O risco sobre o que é o mundo, sobre o que esperar do mundo e das pessoas que estão ali. Paulo então chama o seu discípulo a não ser ingênuo sobre essa realidade que o cerca. A reconhecer as tentações do mundo, as promessas de sucesso, as promessas de valor, de mentalidade, para que Timóteo não seja iludido por elas. Para que ele consiga identificar, andar por esse mundo e saber que esse mundo vai influenciá-lo. Vai propor para ele promessas de sexo, prazer e alegrias fáceis, de que só são destruição. Que se a sociedade iria erguer para si ídolos, valores, estilos de vida que são completamente contrários a Timóteo, não pertencem mais a ele. Que essa sociedade sob pressão iria criar ídolos que morrerão de overdose. E as pessoas acharão o máximo. Modelos falsos de uma sociedade pautada no egoísmo e na vida longe de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, saiba disso. Saiba como é lá fora. Saiba do que você vai encontrar. Lembre-se da chama do dom de Deus, mas saiba, os dias serão terríveis. E então a pergunta é, e agora? Como é que eu ando? Como é que eu saio de casa, Eduardo? Como é que eu acordo amanhã e volto desse retiro? Como é que eu volto para casa? Segunda eu tenho que trabalhar, 8 horas eu encontro essa galera aqui, o que eu faço? É aí que Paulo entra então, com um desafio para o seu discípulo. Um chamado, uma ordem. Mantenha a chama do dom de Deus que habita em você. Mas permaneça. Existe um abrigo para você. Existe uma direção que Deus vai te dar para você andar numa sociedade sob pressão. Então nós chegamos ao ponto mais alto desse capítulo, talvez começando o clímax de toda a carta de Paulo, dizendo que é algo que nós devemos permanecer. Ele escreve lá no versículo 14. Quanto a você, porém, diante de todas essas coisas, diante das mentiras, das pessoas que infiltram pelas casas enganando umas às outras, diante da enganação, diante das mentiras, diante daqueles que estão indo mal a pior, você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e de que você tem convicção. Permanecer aqui é uma ideia de literalmente se agarrar. Alguém que se prende, alguém que se agarra com todas as suas forças e não solta mais por nada. De alguém que reside e entrega toda a sua energia para abraçar a algo que ninguém consegue mais tirar dele. Há algo que ele que deveria se agarrar e não deixar de lado. Diante de tanta mentira, Timóteo deveria permanecer firme em algo sólido. As coisas que ele conheceu e que ele tem convicção. Por isso, Paulo orienta seu discípulo a permanecer firme diante das falsas verdades, na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia. Não à toa, Paulo chama por mais de uma vez esse livro de palavra da vida. Uma palavra que alimenta o nosso coração e nos serve de abrigo durante dias difíceis. E então, Paulo vai nos dar pelo menos 5 razões para Timóteo e também para nós, pela qual nós devemos fazer esse livro
aquilo em que nós nos agarramos em tempos difíceis. Fazer desse livro o centro do nosso coração e o centro da nossa vida e o nosso abrigo quando nós permanecemos. Existem 5 razões que eu quero ver aqui com você rapidamente. Ele começa no capítulo 14. Como se Timóteo perguntasse: Paulo, o que tem de importante aqui? Por que eu preciso fazer disso a minha vida? Me dá 5 motivos. Paulo, muito bem, darei para você 5 motivos pela qual você precisa. O primeiro deles, ainda no versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. O primeiro motivo que Paulo dá para Timóteo se agarrar com todas as suas forças a esse livro é que, Timóteo, você sabe de quem você ouviu. Existem algumas coisas que a gente ouve de determinadas pessoas que fazem toda a diferença. Existem pessoas que criaram em nós credibilidade a ponto de que eles dizem para nós aquilo se torna verdade. Certo dia, minha esposa e eu tivemos a maravilhosa ideia de dizer para os nossos filhos pequenininhos que nós havíamos mudado o nome deles. O nome do meu filho mais velho, Theo, a partir desse dia, seria Chalarandra. E o nome da minha filhinha do meio seria Chubichuri, dali em diante. E a gente trouxe para eles um papel dizendo que nós fomos no cartório e havíamos mudado o nome deles de forma legítima. Eles choravam. Morriam de mim. Eu não quero Chubichuri, eu não quero esse nome. E a gente ria com um riso sádico e maravilhoso de ver o sofrimento deles diante disso. Chubichuri. As coisas que a gente ouve, de quem a gente ouve, faz toda a diferença. Paulo está fazendo isso para Timóteo, dizendo: lembre de quem você aprendeu. Quem? Pode ser a sua avó Lloyd, pode ser sua mãe Eunice, que desde pequeno ensinaram para aquele jovem esse livro. Pode ser o próprio Paulo, a quem Timóteo ouviu várias e várias pregações e mensagens sobre isso. A questão é: não importa. O chamado de Paulo está dizendo: lembre das pessoas que te ensinaram. Você viu a transformação e o que esse livro causou na vida delas. Você conhece de quem você ouviu. Você viu o que esse livro transformou corações e gerações durante toda a sua vida. Todos nós temos pessoas que nos ajudaram a ver a graça de Deus e a transformação do Deus presente. O testemunho e a transformação de que esse livro fez na vida de outras pessoas é o certificado e a garantia do que ele produz. Não pessoas perfeitas. Essa não é a questão. Pessoas que não pecam. Essa não é a questão também. Mas Timóteo deveria permanecer nesse livro, porque ele sabe de quem ele aprendeu. E o caráter dessas pessoas, a vida de Cristo nelas, certificava para aquele jovem a transformação que esse livro faz. Esse era o primeiro motivo. Mas existe uma segunda razão que Paulo continua escrevendo no capítulo 15. Ele diz: permaneça no que aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança você conhece as sagradas letras. Queridos, você pode ter uma biblioteca maravilhosa. Você pode ter todos os livros dos grandes pensadores mundiais, os livros que influenciaram gerações. Mas dentro desse livro, apenas um é diferente de todos os outros. Apenas um livro tem escrito na sua lombada essa palavra sagrada. E ela está ali não é à toa. Nesse livro, ela é sagrada, não porque ele é por si mesmo especial, mas porque ele revela as marcas da santidade do próprio Deus. Nesse livro, nós somos expostos ao próprio Deus. Nós somos expostos à sua bondade, ao seu caráter, a quem ele é. Nós o conhecemos, nós o vemos, nós o percebemos, vemos os seus feitos que comprovam a sua santidade. Vemos os seus propósitos, os seus planos. Esse livro é sagrado porque ele abre a cortina dos nossos olhos. Ele tira a fumaça do nosso pecado para conseguir enxergar e perceber o próprio Deus por meio delas. Permaneça nesse livro, porque ele não é comum, ele é sagrado. E esse é o nosso grande perigo. Nós esquecermos e tratarmos esse livro como qualquer outro, querido. Esse livro não é um livro comum. Enquanto nós não lembrarmos que ele é um livro sagrado, nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que ele oferece. Mas um terceiro motivo é que esse livro nos conduz à verdadeira sabedoria em Cristo. Olha que interessante.
Ele diz no versículo 15, continua dizendo, esse livro permaneça nele, porque ele é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Uma das maneiras pela qual nós precisamos confiar nessa mensagem é pelo poder que ela tem de transformar pessoas, de mudar pessoas. E há duas expressões que nós precisamos tomar atenção aqui. A primeira delas é essa sabedoria. Paulo nos diz que esse livro é capaz de tornar alguém sábio, e se algo que nos caracteriza, a nossa geração, a nossa vida, é a nossa insensatez. A gente não sabe o que é verdade, a gente não sabe no que crer. Nós somos insensatos. E o que Paulo está dizendo é que esse livro ele foi projetado para subjugar, para vencer, para remover, para afastar a estupidez da nossa vida, para tirar a ignorância do nosso coração. O salmista vai dizer que esse livro torna os simples, os humildes, as crianças mais sábias que os maiores sábios. Porque ele é capaz de nos trazer a sabedoria, mas principalmente essa não é uma sabedoria da intelectualidade. Ela não é uma sabedoria do intelecto. Ela não é uma sabedoria da ciência ou de tudo aquilo que a ciência pode nos propover. Essa é uma outra sabedoria. Esse livro nos leva a reconhecer a vida que ela prega. O próprio Cristo Jesus. Querido, se você absorver esse livro, um milagre acontecerá. Você vai perceber em todos os momentos o quanto você precisa de Cristo. Os nossos olhos serão abertos para que a gente encontre a vida que Ele planejou para nós. Ela é como um espelho a todo momento da nossa necessidade de conhecer esse Deus e a necessidade que nós temos de ouvi-lo e quanto nós precisamos viver a partir desse Cristo. Ela é um convite para vivermos a nova vida que Cristo nos oferece. Por isso nós falamos de manhã. Esse livro para nós não é um atestado da nossa incapacidade, mas um convite a começarmos a resgatar a vida que foi perdida no Éden. Um convite para nós começarmos a viver aquilo que está prometido para nós aqui. João escreve para nós que todo aquele versículo que você lembra, porque entre João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha um dia a vida eterna, ou terá a vida eterna. É isso que está escrito lá, não é? Não pereça, mas ter vida eterna. Mas tem a vida eterna. Queridos, nós temos, ela começa aqui. Nós a recebemos. Ela começa no presente e dura por toda a eternidade. Esse livro, para nós, é uma entrada, um prato de entrada para aquilo que será experimentado de maneira plena e total. Por isso, Timóteo, permaneça nele. Perceba a sabedoria que há. Mas o quarto motivo é porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui Paulo vai usar uma palavra que só existe uma vez no Novo Testamento. É como se ele dissesse que essa Bíblia ela é soprada, ela é contada pelo próprio Deus. De forma que as Escrituras surgem na mente de Deus, são contadas pela boca de Deus e são, no verdadeiro sentido, a palavra de Deus. Porque se sopradas por Deus são as palavras que Deus disse. São as palavras que Deus falou. Por isso que isso levou certo estudioso a nos lembrar de que quando a Bíblia fala, é Deus fala. E queridos, não sei se você já leu com atenção, mas todas as vezes que Deus fala na Bíblia, algo muito grande acontece. Pela sua fala que Ele criou todas as coisas. É pela sua fala que Ele deu vida aos astros e coordena os movimentos de todas as coisas. É pela sua fala que Ele disse por profetas coisas que aconteceriam. É pela sua fala que Ele curou. É pela sua fala que Ele disse para Lázaro, sai e levanta. Você já sentiu o espanto ao pensar que quando você lê esse livro, você está ouvindo a voz do Criador do universo? Aquele que deu vida a todas as coisas com sua voz. O que acontece se o Deus que criou o mundo por sua voz agora pudesse falar diante de mim? Que aquele homem que caminhou por Nazaré, por Galileia, há 2000 anos atrás, que disse, eu posso ouvi-lo agora por meio do Espírito que habita em mim também. Você já pensou como isso é poderoso para os nossos dias de solidão? Para os nossos dias de dúvida, de medo, de incerteza, de angústia? Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio da sua palavra. É isso que levou aquela famosa expressão daquele pregador famoso que disse, quer ouvir a palavra, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia.
Você quer ouvir a voz de Deus em voz alta, a voz de Deus de forma audível? Lê em voz alta. Você vai ouvir Deus por meio dela. Mas ainda assim você pode dizer, nossa, mas isso é muito bacana, mas o que isso muda na minha vida? E aí que Paulo vai terminar esse capítulo dizendo o quanto essas palavras são úteis. O quanto esse livro nos ensina a caminhar pelas nossas dificuldades. Ele termina dizendo no versículos 16 e 17, permaneça nesse livro, porque ele é útil, ele é benéfico, ele é proveitoso para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Esse livro é prático, ele é útil, ele é proveitoso, ele é como uma ferramenta indispensável para que você saiba como andar nesse mundo. Ele não é igual o Waze, que você acha que vai te levar para um lugar e daqui a pouco ele te coloca numa bimboca. Não, ele é prático, ele é verdadeiro. Você vai encontrar aqui o que Deus espera e vai te levar por um caminho seguro. E o efeito disso, como nós vimos no versículo 17, é que o homem de Deus seja completo, capaz, pronto e equipado para lidar com toda a obra. Significa que aqui você tem direção para tudo que você precisa na vida. Pedro vai reforçar isso lá na sua segunda carta, dizendo que Deus tem nos dado tudo que eu preciso para uma vida de piedade. Jesus disse isso em João para os seus discípulos, dizendo, tudo que o Pai revelou, eu disse a vocês. Nada do que o Pai queria deixar para vocês foi deixado de dar. Vocês receberam tudo o que precisam, está aqui, em 66 livros, encapsulado em histórias, em poesias, em narrativas, para que vocês possam conhecer a esse Deus. E como ela faz isso? Paulo vai empregar agora 4 características. Ela vai dizer que esse livro é útil para ensino. Ou seja, ele é útil para que aprendamos e entendamos o que a gente ainda não entende. Para que a gente altere as nossas crenças, a forma como nós vemos a vida. Nós agimos errado porque pensamos errado. Então esse livro ele é crucial porque ele nos ajuda a estruturar o nosso pensamento, a reaprender a enxergar a vida. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, mas agora nós precisamos entender o que isso significa. Esse livro nos ensina. Nós aprendemos agora o que significa viver a partir de quem nós somos por meio dele. Mas Paulo também vai dizer que esse livro serve para repreensão, para correção. É como se a gente estivesse indo na direção errada e esse livro dissesse, para! Não vai por aí. Não é legal. Sexo antes do casamento não vai ser uma boa para você, para! Não caia no engano de cometer uma mentira. Ele é como um juiz que grita, falta, para! Não anda daqui. Não vai ser legal. Você vai se acabar, não vai por aí. Fujam da imoralidade sexual. Não sejam mesquinhos, perdoem uns aos outros, não façam isso. Mas ela não somente nos dá uma placa escrito pare, mas como ela nos dá um caminho. Ela diz, ok, não vá por aí, mas vai por aqui. E é por isso Paulo que diz que esse livro também nos é útil para correção. Ele nos dá uma direção, o caminho certo, um caminho de vida. Ele diz, não vai por aí, mas agora faça isso. Você vai arruinar sua família, vai arruinar sua vida, então pare. Agora está aqui o caminho que você deve andar. E ao nos ensinar, nos repreender e nos corrigir, esse livro nos instrui na justiça. Ou seja, ele nos permite crescer. Deus usa esse livro para que nós aprendamos como viver. Tendo corrigido os aspectos negativos, ele agora produz os resultados que nos levam a viver aquilo que Deus deseja que nós vivamos. A ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom servidor no trabalho, alguém que ama missões, se torna mais semelhantes ao próprio Jesus que nos salvou. Instrução na Justiça diz que esse livro não enche o nosso conhecimento, nossa cabeça de fatos, mas ele transforma o nosso coração. Ele muda quem nós somos. Por isso, Paulo orienta seu discípulo, permaneça, se agarre a isso com todas as suas forças. Não abandone esse livro. Você vai estar sob pressão diante de gente imoral, diante de gente que não conhece a Deus, e o seu papel vai ser se agarrar com ele a todas as suas forças. Se lembre da transformação que ele já causou na vida dos outros. Lembra que essas escrituras refletem a santidade de Deus. Lembra que elas te darão a vida por meio de Cristo, porque ela é inspirada por Deus.
e ela é maravilhosamente útil. E queridos, talvez a pergunta que nós nos façamos nessa noite é se nós, como filhos de Deus, nós cremos nessas coisas que Paulo nos diz, nos orienta. Se esse livro reflete a santidade de Deus, me leva para Cristo e ela é maravilhosamente útil e prática, a pergunta de $1 milhão é: que lugar que ela ocupa em sua vida? O quanto ela é realmente preciosa para você? O quanto você de fato tem permanecido, buscado e se abraçado nesse livro? Amigos, nós vivemos em um mundo que vai buscar apagar a nossa chama. Vivemos em um mundo mau, mas nós não estamos sozinhos. Deus nos deu um guia, como uma carta, que nos diz e nos orienta sobre como nós devemos andar. Nós precisamos nos agarrar firmes a esse livro. Como fazemos isso? Acho que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos dele. Existem muitos problemas mais profundos da nossa falta de comunhão com a Bíblia do que a falta de tempo. E nós precisamos ser maduros de admitir isso. Tempo não é o problema. John Piper muito sabiamente disse que se existe uma função de Deus criadas para o Twitter e para o Facebook, você mostrar no dia final, no telão do juízo final, que nunca foi por falta de tempo. Nós tínhamos tempo. O que acontece é que talvez no nosso coração ainda nós não reconheçamos a centralidade desse livro na nossa vida. E o primeiro passo é reconhecer que nós precisamos dele. Queridos, o maior risco da nossa vida é quando nós nos tornamos orgulhosos, quando nós nos tornamos orgulhosos demais para reconhecer a nossa própria capacidade. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, de que num mundo que vai pregar para nós diversas mentiras, nós precisamos de direção. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para que você consiga dar para a Bíblia o lugar que ela merece na sua vida, no seu coração, é reconhecer o quanto você precisa dela. O quanto você precisa dela. A exata medida da nossa dependência, a exata medida do reconhecimento das nossas necessidades. Em segundo lugar, reconheça que existe algo em nós que vai buscar nos afastar desse livro. Existem prioridades no nosso coração. Existem crenças no nosso coração sobre o que realmente é válido e importante. O que nos impede de nos debruçar nesse livro é dizer, talvez é difícil demais, é muito difícil, eu não consigo. E difícil é uma palavra que a gente usa assim quando a gente vai no mecânico, ele abre o capô do carro, vê, está falando, vai ser difícil, hein? Você sabe o que ele está querendo dizer ali? Ele não está dizendo que não vai ter conserto, porque vai, né? Senão eu tinha falado, olha, já era, esquece o carro. Quando ele abre o capô e diz assim, vai ser difícil, o que ele está querendo dizer? Você vai ter um custo, cara. Prepara o bolso. Vai ter custo. Você vai precisar deixar de gastar a sua poupancinha que você estava guardando para viajar. Vai custar caro, amigo. O que ele está dizendo é que as suas prioridades de investimento agora vão ter que mudar. E a gente não quer. Quando eu olho para a minha Bíblia e digo, é difícil. É a mesma coisa. Você está dizendo, eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar me tentando com outra coisa, eu tenho tanta coisa para fazer, e no final das contas reflete as minhas próprias prioridades. Onde estão os meus amores, as minhas vontades? Quando você acorda pela manhã, o que é mais importante? O que te sustenta durante o dia? É o seu tempo com Deus? Ou é a quantidade de café que você toma? Isso diz muito sobre as nossas prioridades, queridos. A gente precisa reconhecer que, em alguma medida, há algo que nos leva a encontrar sabedoria de longe de Deus. Que a gente vai estar mais disposto a estudar para uma prova, para estudar para um concurso, do que meditar nesse livro. Ou mais disposto a gastar tempo nas redes sociais do que estar aqui. Porque, no fundo, é isso que o pecado faz. Ele cega o nosso entendimento sobre a necessidade da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, da dependência de Deus. E nós precisamos, como seres humanos, ouvir alguém. Esse não é um efeito da queda, a dependência do homem de Deus é antes mesmo de Gênesis 3. Nós precisamos de Deus, da sua beleza, da sua verdade, da sua sabedoria. Não é à toa que alguém disse que ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Só esses dois caminhos. Na verdade, ou você está na palavra, e a palavra está se conformando à imagem de Cristo,
ou o mundo está pressionando aos seus moldes. Bíblias empoeiradas levam a vidas sujas. Bíblias na estante levam a vidas longe de Deus. Nós reconhecemos o valor da Bíblia quando nós lembramos que precisamos dela, mesmo quando nós achamos que não queremos ou não precisamos. E por fim, minha última dica para você é: reconheça a maravilha da palavra de Deus. E para encerrar, eu quero ler com você um salmo que nos diz muito sobre alguém que encontrou nesse livro a presença do próprio Deus. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E olha que aqui ele está falando dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ele está olhando para Números, Levítico. Ele está dizendo: isso é maravilhoso. Aquelas descrições do tabernáculo que eu não entendo até hoje. Isso é perfeito e revigora a minha alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Eles tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Essa é a experiência de alguém que se aproximou das Escrituras, que fez dela sua casa, sua morada, fez dela o seu hábito, fez dela o seu lugar, o seu abrigo. Porque nesses livros ele encontrou palavras? Não, amigos. Porque se nesse livro ele encontrou o próprio Deus. Quando você abrir esse livro na próxima vez, lembre que a mesma voz que disse haja luz está falando com você ali. Não leia esse livro como você lê os livros do cursinho, ou os livros da faculdade. É Deus falando. E quando Deus fala, a gente entra em solo sagrado. A gente ouve. A gente deixa Ele transformar o nosso coração. Queridos, nós vamos encontrar nesse mundo promessas falsas de alegria. Verdades falsas de sucesso. Do que fazer da nossa vida. De como andar. Do que é bom, do que é certo, do que é errado, do que não é. Vão surgir em nossas vidas anúncios e promessas em outros lugares. Em um mundo sob pressão, nós precisamos de ajuda. Em um mundo sob pressão, nós temos ajuda. Eu gosto muito de pensar numa história de alguém que conta que um jovem, durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai para o front. E numa das batalhas mais difíceis, mais terríveis, onde ele vê o seu batalhão, onde ele vê o seu país sendo devastado diante do poder militar do inimigo. E então, no meio daquela correria, no meio de uma trincheira, vem de repente um amigo trazendo para ele um bilhete. Um bilhete da sua namorada, que ele tinha deixado no seu país. Um bilhete contendo apenas 5 palavras, ou 6, dizendo: não desista, eu te amo. E esse jovem então pega aquele pequeno bilhete de papel, guarda no seu bolso e leva para sua cama. Ele lê aquele bilhete não uma vez, mas ele lê 2, ele lê 3, ele lê 4, ele lê quando ele está sozinho, ele lê depois de uma vitória, ele lê depois de uma derrota, lembrando da mensagem do seu amado dizendo: não desista, você não está sozinho. Queridos, a Bíblia é uma carta de amor para nós em tempos de guerra. A Bíblia é uma carta que Deus nos envia para que nós andamos nas trincheiras, nas batalhas da nossa vida e do nosso coração. Uma carta de um pai amoroso dizendo: não desista, eu te amo. É assim que você trata a sua Bíblia. É assim que você busca ela nos seus momentos de incerteza. Deus fala com você hoje. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível na sua frente? Leia em voz alta. Todos nós queremos nos tornar completos e preparados. É esse livro que vai nos ajudar. Em seus problemas, dores, alegrias, prazeres, continue a permanecer nas Escrituras. Porque, como as próprias palavras de Deus, não há nada mais importante na qual nós devemos permanecer. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor disse essas palavras para Timóteo e elas chegam a nós hoje também.
Senhor, todos nós, sem exceção, a começar por mim, podemos, ó Deus, crescer num relacionamento mais profundo com a Tua palavra. Senhor, e nós sabemos que o nosso problema não é falta de tempo, mas de reconhecer a importância, a centralidade de Tua palavra em nossa vida. Senhor, então, no mundo de tantas vozes, de tantas interações, de tantas atrações, de tanta gente nos ensinando o que fazer, como viver, Senhor, nos ajude a ouvir Tua voz acima de todas as outras vozes. Nos ajude, Senhor, a Te buscar com todas as nossas forças, como se dependêssemos dela para a nossa vida. Senhor, porque foi isso que o Senhor nos ensinou, nos dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, Tua palavra para nós é palavra de vida. Senhor, nos ajude a reconhecer que ela é tudo que nós precisamos. Nos ajude, Senhor, a remover dos nossos olhos as manchas do pecado para reconhecer, ó Deus, o que a Tua palavra é. Nos ajude, Senhor, a Te conhecer por meio dela, a ver o Teu caráter, os Teus feitos, os Teus propósitos e cada dia mais, Senhor, nós não somente lermos, mas sermos transformados por Tua palavra. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Nos ajude, Senhor, nisso é o que eu oro. Em nome do Teu Filho Jesus, o Verbo que se fez carne, a palavra que habitou entre nós. Amém.